que foi realizada entre os dias de ontem e de hoje e que terminou hoje e que foi ainda acompanhada de um fórum que decorreu em paralelo, um fórum económico e humanitário entre a Rússia e o continente africano. Eu espero que me consigam ver e ouvir devidamente, até porque eu estou a testar outra vez aquela plataforma que utilizei da última vez e gostava de ter a certeza que todos conseguem verdadeiramente ouvir-me e ver-me como deve ser. Portanto, se for o caso disso, deixem-me ver. Parece que há algum tipo de problema em eles, mas espero que me consigam pelo menos ouvir agora e ouvir. Gostava só que me confirmassem antes que pudesse avançar. Sim, conseguem. Ainda bem. É que isto estava aqui a dar-me um aviso de que poderia não estar a correr tão bem quanto isso. Ora bem, nós tivemos então a cimeira entre Rússia e o continente africano e claro que já soube que já houve várias personalidades em Portugal a dizer que afinal o som com eco, não sei qual é que poderá ser o problema, o som com eco, diz a senhora Natécia Pedroso. Deixem-me ver se... Não sei o que é que poderá ser... Mas espero que... Sr. Fernando Newton, muito obrigado para já por serem três aí em casa a colocar o gosto e peço a todos aqueles que forem entrando que vão deixando o gosto, vão deixando o like, é extremamente importante para ajudar a promover o canal e para ajudar a promover também o direto e o vídeo que depois posteriormente vai sendo visto. Ora bem, eu já soube que houve várias personalidades que, de facto, vieram condenar ou, pelo menos, criticar a forma como está a decorrer a cimeira ou como decorreu a cimeira Rússia-África. Um dos que foram indicados no canal, ou pelo menos no meu canal de Telegram, que eu aproveito e partilho agora aqui com todos aqueles que tiverem hipótese. Vou partilhar aqui esse meio. Aqui está o meu canal de Telegram. Alguém me disse falou-me que o Camilo Lourenço, o economista Camilo Lourenço, falou que estava a ser muito, muito mal. Muito obrigado, Sra. Eugénia Moraes e também Sr. Cláudio Neto. Um abraço para Luanda. E foi-me dito então que o Camilo Lourenço, o economista Camilo Lourenço, veio dizer que a cimeira Rússia-África estava a ser um desastre para Putin e tudo mais. Bom, antes de mais, em primeiro lugar, eu acabei por nem ouvir a opinião dele, só soube que ele tinha dito isso num outro evento, numa outra frente, mas acabo por nem sequer estar atento e por nem sequer ter ouvido o que ele disse, mas eu pergunto só, mas o que é que o Camilo Lourenço sabe de Rússia, de África e porque é que ele faz esse balanço de fracasso? Eu digo-vos qual é que é a situação que pode levar a que muitos considerem essa situação de fracasso. Desde logo o facto de, volto a insistir num aspecto, as pessoas não conseguem compreender, não conseguem entender a forma de pensar, não só da Rússia, como também dos países africanos, porque continua-se a falar muito de África, começa logo por aqui, como se a África fosse não um continente, mas como se fosse um país, ou seja, é um pouco quase aquela perspectiva do são todos iguais. E isto mostra uma vez mais a prepotência e a arrogância o Sr. Jambel, não vi, porque eu não vejo os canais portugueses, não vi o Azaredo, não faço ideia o que é que o Azaredo Lopes disse sobre isso, não faço ideia. Mas dizer que a Cimeira Africana é mais um desastre para a Rússia, diz o Sr. Paulo Couto. Bom, sim, sem dúvida, concordo com a Sra. Natécia Pedroso, Camilo Lourenço é até interessante de ouvir sobre assuntos cá do Burgo, agora sobre a Rússia, perdeu uma excelente oportunidade de estar calado. Não ouvi o que é que ele disse sobre a Rússia, mas a partir do momento em que critica e diz que é um fracasso,
claramente não consegue perceber o que é que aconteceu. Ninguém também me vai ver a dizer que isto foi, ninguém me vai ouvir dizer que foi um tremendo sucesso e melhor não poderia ter sido. Não, não é verdade. Agora, com certeza que há um conjunto de outros aspectos que se podem limar. Agora, nós temos de perceber que quem faz este tipo de críticas são pessoas que olham para o continente africano, lá está, naquela perspectiva arrogante, ocidental, de que são todos iguais, é tudo África. Como os russos, ucranianos, aquilo também é tudo a mesma coisa. Ou seja, nós continuamos a olhar para várias zonas do globo, nós não aprendemos nada com a globalização que nós próprios portugueses tivemos o privilégio de sermos pioneiros na forma como explorámos o caminho marítimo e o intercâmbio cultural com um conjunto de diferentes culturas. E nós não aprendemos de rigorosamente nada. Ou seja, nós ao fim destes séculos todos de descobertas, de províncias ultramarinas, de relações comerciais com outros povos, tudo isto que nós fizemos deveria ser o suficiente para nós conseguirmos olhar para os outros numa perspectiva de, não numa perspectiva de, bem, isto é tudo gente, povos de subdesenvolvidos e não tem interesse nenhum, são todos iguais, mas conseguimos perceber que existem diferenças entre angolanos, sul-africanos, moçambicanos, nigerianos, mesmo entre a África Branca e a África Negra, entre a África Oriental e a África Ocidental e a África Central, ou seja, eu acho que a esta hora nós já deveríamos ter atingido esse ponto do processo, mas a verdade é que continuamos sem a ter atingido. E ou muito me engano, ou há um conjunto de pessoas com voz em público e que também não aprenderam rigorosamente nada e não terão dito rigorosamente nada para ajudar as pessoas a perceberem que existem diferenças. E que existem diferenças significativas até na forma como a Rússia encara este tipo de cimeiras. Por exemplo, eu hoje estava a ler uma peça num jornal ruandês que estava a fazer uma espécie de peça de cobertura sobre a cimeira África, Rússia-África. E aquilo que o especialista que tem ligações a Kigali, não se esqueçam que o Ruanda e o seu presidente Paul Kagame, ou qualquer membro do governo do Ruanda, Ruanda não se fez representar. Ruanda foi um dos países que, se nós notarmos bem, uma boa parte dos países que não estiveram presentes, e eu recordo que estiveram presentes, salvo erro, foram 40 ou mais de 40, e a União Africana tem 53 Estados-membros. Portanto, logo por aí nós vemos uma grande diferença. Ou seja, não foram assim tantos que estiveram ausentes, mas a quem critica e quem diz que foi um fracasso, eu já vi várias opiniões, sobretudo no estrangeiro, e aposto que os portugueses vão replicar aquilo que aqui está presente, porque é crítica, ou seja, porque em 53 Estados-membros nós temos 40 e tal representantes de Estados africanos nesta cimeira. Portanto, a diferença não foi assim tão grande. O número de ausências conta-se quase pelos dedos de uma mão. Da lusofonia estiveram presentes todos, menos Cabo Verde. Cabo Verde é uma espécie de quase protetorado dos Estados Unidos, até tem um acordo bilateral de não entrega celebrado com os Estados Unidos, ao mesmo tempo que é Estado-membro, Estado-parte no Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, ou seja, Cabo Verde, por um lado, compromete-se a cumprir e a colaborar com o Tribunal e, por outro lado, compromete-se a não entregar qualquer político ou cidadão dos Estados Unidos ao TPI, ainda que sejam acusados de crimes de guerra. Portanto, Cabo Verde também tem de se decidir de que lado é que quer estar, porque para condenar a Rússia, Cabo Verde de facto tem assumido essa posição, mas por outro lado, no sentido de tentar condenar a Rússia pela situação, pela operação militar especial conduzida na Ucrânia, mas por outro lado, Cabo Verde continua cego e surdo perante os estadistas dos Estados Unidos que por lá param. Eu recordo que uma das presenças mais visíveis em Cabo Verde foi Hillary Clinton, quando ainda era secretária de Estado de Barack Obama, e talvez tenha sido um dos nomes mais sonantes. E importa que Cabo Verde se decida, de facto, de que lado é que quer estar.
Cabo Verde quer estar, afinal, a servir os Estados Unidos ou Cabo Verde quer servir a justiça internacional? Era apenas muito importante que isto acontecesse. Sim, o Pepe Escobar diz que estão presentes 47 Estados africanos. Quem é que não esteve presente? Na lusofonia é muito importante que a CPLP esteve lá toda em peso, excluindo Portugal, mesmo excluindo também Cabo Verde, os restantes países africanos, Guiné-Bissau esteve representada pelo presidente, Moçambique esteve também representado pelo seu presidente, São Tomé e Príncipe esteve representado pelo o embaixador de São Tomense em Lisboa. E Angola esteve representada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Tete António, portanto, que esteve ali presente também. E depois tivemos o Brasil e tivemos o vice-presidente da Guiné Equatorial, o filho do presidente Obiang, que esteve ali presente também. Portanto, como vem, a CPLP esteve representada em peso, excetuando Cabo Verde, que de facto não esteve ali presente. Dilma Rousseff esteve presente, não na qualidade de representante do poder político brasileiro, mas na qualidade de presidente do Banco BRICS, o que é muito importante para ajudar a financiar um conjunto de projetos que possam ser necessários no contexto desta organização. Mas estes países estiveram lá presentes. Quem é que não esteve lá presente? Bom, não esteve presente a Nigéria, não esteve presente o Ruanda, não esteve presente o Quénia e, eventualmente, mais a República Democrática do Congo também não esteve presente, ou seja, estes talvez sejam os 4 grandes ausentes. Mas porquê é que não estão lá representados? Bom, nós temos de perceber como é que o Quénia, o atual presidente do Quénia e o anterior presidente do Quénia, se conseguiram livrar de prisão pelo Tribunal Penal Internacional. Houve uma campanha fortíssima feita não só pelo Reino Unido, como também pelos Estados Unidos, para conseguir garantir que o processo era arquivado contra eles ainda antes de ser deduzida a acusação contra quem quer que fosse. Portanto, existe aqui uma dívida histórica, além de que o Quénia é um protetorado dos Estados Unidos e do Reino Unido, e aqui houve uma tomada de decisão. O Níger também não esteve presente, e nós vimos o que é que aconteceu no Níger, portanto vimos as consequências daquilo que aconteceu no Níger. O presidente podia ter estado em São Petersburgo e na qualidade de chefe de Estado, e não, agora está na fila para o emprego no IFP do Níger, porque foi deposto. Vamos ver como é que as coisas vão evoluir, mas também foi outro país que esteve fora. E era um grande aliado de França, que também foi alvo dessas pressões. Ruanda, outro importantíssimo aliado dos Estados Unidos no continente africano, a proximidade entre Kagame e Bill Clinton ainda, e até mesmo Barack Obama, a proximidade entre vários estadistas dos Estados Unidos e Paul Kagame, portanto, é desde há várias décadas, desde o conflito no Ruanda, portanto, é inquestionável. Depois temos ainda Nigéria. A Nigéria que, uma vez mais, voltamos a mais do mesmo. É mais um parceiro importantíssimo de Estados Unidos e de Reino Unido. Portanto, e depois temos a República Democrática do Congo, que tem uma importante ligação à Europa, não só à França, como também aos Estados Unidos, sobretudo naquela perspectiva de sucessão a Joseph Kabila, que o presidente Félix Tshisekedi, o atual presidente Félix Tshisekedi, acabou por assumir uma maior proximidade ao Ocidente. E, portanto, não me surpreende que este conjunto de países estejam verdadeiramente ausentes deste evento. Agora, se querem fazer a contabilização, então vamos lá ver. Nós temos 40 e tal países, Estados africanos ali representados de um total de 53 que integram a União Africana. Daqui, agora, a grande crítica também, a outra crítica é que só estiveram presentes 17 chefes de Estado africanos. Quando, se nós formos ver, lembrem-se do seguinte, esta é apenas a segunda cimeira entre Rússia e África. A primeira cimeira entre Rússia e África teve lugar em 2019, contou com inúmeros chefes de Estado, mas o número de representações de delegações africanas foi praticamente a mesma do que aquela que se verificou agora. Depois temos ainda uma outra particularidade, é que enquanto a Rússia organizou só agora a segunda cimeira
Rússia-África, o ano passado foi realizada a cimeira, a sexta cimeira União Europeia-África. Se bem se recordam, uma dessas cimeiras passou por Portugal em 2009, em 2007, com 2007 ou 2008, já não, acho que foi 2008. Ainda com José Sócrates como primeiro-ministro. Como veem, isto são coisas que já são feitas há muitos, muitos anos por um conjunto de outros parceiros. Depois que nós olhamos, por exemplo, aos Estados Unidos, os Estados Unidos também têm, também organizaram ano passado uma cimeira Estados Unidos-África. E, pasme-se, ninguém comentou que foi uma derrota para os Estados Unidos o facto de terem estado presentes 34 chefes de Estado africanos e os outros se tenham feito representar através de delegações. Portanto, é o quê? É porque estamos a falar do dobro, certo? Mas, ainda assim, fica muito aquém da totalidade de países que se fizeram representar nessa cimeira. Se queremos entrar pela questão matemática, então posso-vos dizer que isto é uma forma muito ocidental de ver as coisas, que é nós fazermos a nossa apreciação do sucesso ou do insucesso de algo em função do número de likes, do número de partilhas, do número de pessoas que estão presentes nos eventos, ou seja, se tiver muitas pessoas presentes, então é porque foi um evento bem sucedido. Se não tiver muitas pessoas presentes, então é porque não foi bem sucedido. Bom, não é bem assim que no caso russo as coisas funcionam e que no caso africano as coisas também devam ser vistas. Estas cimas, aliás, o que eu estava a ver, o que eu estava a dizer há bocado, era que um dos elementos de crítica daquele especialista ruandês que se pronunciou sobre esta cimeira Rússia-África, estava a falar um jornal nacional do Ruanda, era exatamente o facto de, normalmente, ele dizia que os chefes de Estado africanos começam a ficar saturados deste tipo de eventos de cimeiras. Porque a única coisa que fazem é deslocam-se a um país diferente, normalmente fora do continente, tiram fotografias com um conjunto de líderes não africanos, ou ocidentais, ou então neste caso russos, ou chineses, e depois, no fim, apesar de terem fotografias muito interessantes, ficam muito bem na fotografia, aparecem nas imagens na televisão e tudo mais, depois, na prática, não conseguem ter nenhum alcance prático. Ou seja, eles começam a estar saturados de participar em eventos que são puras relações públicas e onde não conseguem obter nada além de promessas que são aquilo que acabam por receber. E atenção, foi um ruandês ligado supostamente ao poder político de Paul Kagame, que é um aliado dos Estados Unidos, dos 4 Estados, portanto, e estava com esta apreciação, ou seja, não é compensatório, não vale a pena o esforço de irem apenas para um evento, ausentarem-se do país durante 2, 3, 4 dias, cheios de promessas vagas, muito vagas, tiram as tais fotografias, ele utilizou mesmo esta expressão, tiram um conjunto de fotografias com políticos estrangeiros, ocidentais ou de outras zonas do globo, e depois voltam para casa e fica tudo na mesma. Portanto, e ele estava a dizer que, de facto, os políticos africanos começam a ficar um pouco fartos destas cimeiras que vão acontecendo cada vez mais a miúdo. Em dois, Putin prometeu que estas cimeiras Rússia-África, ele pretende que elas se realizem a partir de agora de 3 em 3 anos. E quem diz a cimeira Rússia-África, diz a cimeira China-África, diz a cimeira Estados Unidos-África, a cimeira União Europeia-África. Ou seja, começam a ficar muito pouco disponíveis para estas coisas. Portanto, isso por si só acho que é bastante revelador daquilo com que se pode contar verdadeiramente ou não neste tipo de eventos. E depois nós não podemos apreciar, apesar de o evento estar cheio, a grande sala estava cheia, houve um conjunto de importantes personalidades, aliás, nós podemos ver os vários chefes de Estado que ali estiveram presentes e mesmo os outros, alguns deles, por exemplo, o ministro o Djibouti, que tem a posição estratégica que tem na zona onde se encontra localizado na geografia africana,
O Djibouti é um país minúsculo e que muita gente normalmente olha para o Djibouti como se fosse um país sem interesse, mas do ponto de vista militar, o Djibouti tem uma importância tremenda, não só militar como também económica, porque é graças ao Djibouti que muita gente nem sabe sequer onde é que fica, mas é graças ao Djibouti que as infraestruturas existentes no país conseguem abastecer e fazer com que a Etiópia consiga receber mercadorias a partir do mar. Portanto, do ponto de vista militar, o conjunto de bases militares que se encontram instaladas no Djibouti de um conjunto de países, não só da China, dos Estados Unidos, da União Europeia, até do Japão, por aí fora, há uma razão para que o Djibouti tenha essa importância estratégica. E o Djibouti fez-se representado por quem? Pelo seu Ministro da Energia e dos Recursos Naturais. Isto também tem de ser visto com algum simbolismo. E depois eu gostava de responder aqui a uma questão que eu deixei passar e que agora me lembrei, mas era de um senhor que me perguntava, senhor Gamboa, de Angola, um abraço para si, em vosso entender, qual é a percepção que os europeus têm dos africanos? Bom, é assim, eu acho que, em geral, se olha com algum desdém. Olha-se mais numa perspectiva de aproveitamento do que propriamente numa perspectiva de se tentar ter um comportamento de serem todos iguais e estarem todos ao mesmo nível. Isso é condenável. Ainda assim, posso dizer que, mesmo assim, relativamente a Portugal, eu acho que Portugal não é um pouco estar a puxar a brasa à minha sardinha, mas eu acho que Portugal ainda é daqueles que vão olhando para os países africanos com a importância e com a dignidade que eles verdadeiramente merecem, ou seja, não olham para a África como sendo um feudo que ficou apesar da descolonização. Portanto, não olham com essa perspectiva, mas a forma como se olha para a África, na perspectiva ocidental, europeia também primordialmente, na tentativa de aproveitamento, basta ver as políticas externas francesa e britânica, e nós percebemos que desde sempre foi assim. O objetivo é conseguir garantir que alguém chega à presidência do país para conseguir a partir dali ter acesso a tudo aquilo que aquele país pode proporcionar. É uma perspectiva ainda muito virada para aquilo que era no século XIX, ainda para os tratados de protetorado e afins. É triste, mas é assim. Por isso é que é importante que os estadistas africanos se continuem a posicionar, como o presidente Putin disse ainda hoje, que aqueles todos que se fizeram representar, na verdade, foram vários que quiseram mostrar que são países verdadeiramente independentes, e isto por si só acho que tem um significado. Portanto, o presidente Putin enalteceu esta evidência de que eles estiveram lá dispostos a contrariar tudo aquilo. Sim, Sr. Carlos Romão, eu estou a falar de governos, não estou a falar de pessoas. O cidadão europeu já varia a abordagem. Estou a falar de governos e de posições políticas, sem sombra de dúvidas. Mas isto para vos dizer depois que é porque quando nós queremos falar do sucesso ou do insucesso de uma cimeira, nós não podemos avaliar o sucesso ou o insucesso com base no número de cabeças que estão presentes no evento. E mesmo que tentemos ir por aí, nós vamos ver que a cimeira Rússia-África não foi tão mal sucedida quanto isso e quanto possam julgar. Pelo contrário, estava tremendamente bem composta, tinha lá um conjunto de personalidades importantes. Agora, a Rússia olha para estas coisas não como uma feira de vaidades. Claro que se puder trabalhar também neste aspecto, melhor ainda, porque sabe que isto é um critério que no Ocidente é visto como um critério de sucesso e é uma forma de dar uma bufetada de luva branca aos governos e aos políticos ocidentais. Mas não é essa a prioridade da organização de uma cimeira destas. A Rússia olha para isto na perspectiva verdadeiramente de conseguir fazer avançar e de estreitar as relações que tem com os países que ali estão envolvidos e com o continente. A África, como bem sabem, do ponto de vista histórico, sobretudo ao longo do século XX, sempre foi uma prioridade da política ainda da União Soviética. Depois morreu. A verdade é que morreu completamente, sobretudo por dissolução da União Soviética. E assim que a União Soviética foi dissolvida, a Rússia entrou num marasmo
que só de alguns anos para cá é que com Putin tem vindo a tentar recuperar outra vez o fogo que já teve noutros tempos. Agora, é extremamente complicado. Agora é extremamente complicado, porque a China já leva anos e anos de vantagem, porque a União Europeia, a bem ou a mal, ainda vai conseguindo aqui e ali, encontrando um conjunto de oportunidades para seduzir oportunidades no continente africano. E depois, nós também temos de pensar que os Estados Unidos também estão lá presentes, mas não são os únicos, porque depois há Estados a nível individual. Por exemplo, o Japão tem muito interesse no continente africano, em explorar várias vertentes do continente africano, e depois temos até o Brasil, que tem uma política externa muito forte, sobretudo dirigida para os países do Atlântico, e depois podemos pensar em países como a Alemanha, que a título isolado também continuam a ter um interesse significativo em algumas áreas pontuais do continente. Portanto, como veem, os russos só de há uns anos para cá, e isto é tudo fruto não de subitamente Putin ter acordado, mas é porque para alguém se lançar num empreendimento desta natureza, é preciso primeiro organizar o Estado, organizar o país de uma forma a que depois se possam lançar e passar para o nível seguinte. A Rússia teve a situação da dissolução da União Soviética, teve aqueles miseráveis e terríveis anos 90, e só a partir de 2000, meados de 2000, é que a casa começou a ser arrumada. Isto quando nós falamos de uma China que teve a sua revolução logo após a Segunda Guerra Mundial e a partir daí conseguiu manter sempre a coerência. Quando nós falamos de uma União Europeia que, desde o momento em que a Comunidade Económica do Carvão e do Aço foi estabelecida e ainda o Tratado de Roma, e se nós pensarmos nos tratados todos originários do projeto de integração europeia, também já temos de recuar mais de 70 anos para assistirmos a tudo isto. Ou seja, nós estamos a falar de um conjunto de polos e de países com uma estabilidade política, social, económica, cultural, completamente diferentes daqueles que a Rússia teve. A Rússia, como eu digo, só há menos de 20 anos é que finalmente começou a conseguir organizar a casa, reerguer o Estado, e só quando existe um mínimo de estabilidade neste empreendimento é que a Rússia pode passar finalmente para uma campanha de tentar concorrer e competir em mercados dos quais se desligou completamente fruto da dissolução da União Soviética e também daqueles anos 90, miseráveis em que a Rússia claramente acabava por ser quase um vassalo dos Estados Unidos. Portanto, nós temos de colocar as coisas em perspectiva. Não adianta estarmos a olhar para a Rússia como se a Rússia fosse uma continuação, até aos dias de hoje, daquilo que foi a União Soviética. Porque não é. Mantém naturalmente um conjunto de características, claro que mantém, é natural, isto não dá para fazer reset a um país, ainda para mais um país que na verdade é um continente e é um país e um continente multinacional. Portanto, nós temos várias Rússias representadas numa só União e entidade federal nacional, central, chamada Federação Russa. E é preciso colocar as coisas em perspectiva. Portanto, por isso é que só agora é que nós estamos a assistir à segunda cimeira Rússia-África. Estas coisas vão-se fazendo lentamente. Quem vem exigir o nível, por exemplo, que a União Europeia tem, em que a União Europeia, sim, organiza cimeiras, já vai na sexta cimeira com os chefes de Estado, com os chefes de Estado e não só, na sexta cimeira União Europeia-África, e a conclusão a que nós podemos chegar é que o que é que se retira dessas cimeiras entre a União Europeia e a África? Questões muito pontuais, questões muito deixas que são feitas relativamente a promessas, o estreitamento de relações, ou seja, um conjunto de chavões e de lugares comuns. Eu lembro-me que na cimeira do ano passado, o ponto alto daquela cimeira foi porque Ursula von der Leyen, acho que foi o ministro do Uganda, salvo erro, houve um ministro do Uganda, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Uganda, que não cumprimentou Ursula von der Leyen. Então, esse foi o grande ponto alto que mereceu ser discutido. Quando este é o ponto alto de uma cimeira, sinceramente, eu acho que a cimeira não valeu coisa nenhuma, não se retira dali nada de útil. Porque ninguém se lembra da sexta cimeira por algum tipo de avanço nas relações entre a União Europeia e a África, algum país europeu e algum país africano. Nada. As pessoas lembram-se do ministro do Uganda que se recusou a cumprimentar
a senhora Ursula von der Leyen e apenas cumprimentou Charles Michel. Portanto, se bem se lembram, foi isto que ficou. Quando nós olhamos para o quadro desta cimeira Rússia-África, o que é que podemos retirar de positivo para a Rússia e até mesmo para os países do continente africano? Desde logo a representatividade, porque a representação, houve mais de 40 países que estiveram presentes no universo de 53 membros da União Africana. Ou seja, a proporção andou em torno de 80 e tal por cento, mais coisa, menos coisa. Sim, 80%, mais coisa. Sim, por aí. Eu diria 80 e qualquer coisa por cento. De Estados que se fizeram representar. A União Africana esteve lá presente com as suas lideranças, incluindo Macky Sall, como sabem, o presidente senegalês que já não pertence, já não lidera a União Africana. Neste momento a presença da União Africana está a cargo das Comores. Mas, se bem se lembra, o Macky Sall foi uma figura que há um ano teve uma posição relativamente crítica do conflito entre Rússia e Ucrânia, depois deslocou-se a Moscou, é alguém visto com tremendo respeito. O Senegal é um país visto com tremendo respeito aqui na Europa, no Ocidente, e hoje esteve presente durante estes dias na Cimeira. Portanto, e depois outro, por exemplo, outra grande alcance, e a meu ver, uma grande vitória diplomática da Rússia, foi o facto de ter o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, que esteve ali presente também. Ou seja, depois de toda esta polémica envolvendo o Tribunal Penal Internacional, nós tivemos o presidente sul-africano a deslocar-se a São Petersburgo, a reunir-se com o presidente Vladimir Putin, a participar muito ativamente e de forma muito interessada nos trabalhos desta cimeira. E quer dizer, quem é que fica a perder no meio disto tudo? É quem achava que o facto de Putin não ir à África do Sul, que isso é que era uma derrota para a Rússia e para Ramaphosa também? Ou qual é que achavam, para quem é que achavam que perde? Neste caso, isto foi, do ponto de vista diplomático, uma tremenda vitória do Kremlin, no sentido em que mostra que a África do Sul só está no Tribunal Penal Internacional por uma mera formalidade e para não criar tensão no plano interno na África do Sul. Foi por isso que Putin decidiu não ir ao continente africano, à África do Sul, por ter sido assim pedido por Cyril Ramaphosa. E agora aqui está ele, em São Petersburgo. E agora o que é que nós vamos dizer disto? Bom, vamos dizer que Putin, pelos vistos, ganhou, porque conseguiu ter o presidente sul-africano muito facilmente ali presente naquele mesmo evento na Rússia. Deslocou-se à Rússia. Supostamente deveria ser o território em que o Tribunal Penal Internacional não deveria aceitar a forma como as coisas estavam presentes, a forma como, pelo menos, o seu presidente foi desde a África do Sul até São Petersburgo. Eu acho que esta é a primeira vitória. Segunda vitória também que eu entro aqui e que eu acho que é vantajoso, quer para a Rússia, quer também para vários países africanos, é aquilo que a senhora Tessa Pedroso aqui está a referir. A forma como se cumprimentaram ontem foi extremamente amigável e calorosa, nada protocolar, aquilo foi respeito e amizade. Quem assistiu às várias imagens que nos foram dadas e que foram partilhadas sobre o evento, fica exatamente com essa opinião. É que ninguém está ali só para tirar a fotografia com o ministro A, com o ministro B, com o presidente C, e depois toda a gente vai para casa e cada um vai à sua vida. Portanto, não é isso que fica. Aquilo que fica de um acontecimento desta natureza é exatamente esse protocolo muito flexível. Por exemplo, outro facto que dificilmente, não sei se alguém reparou nisso ou não, quem acompanhou, mas ainda hoje a Maria Zaharova estava a falar sobre isso, que as reuniões de Putin com os líderes africanos acabaram por durar não mais, mas muito mais do que o previsto. Ou seja, aquilo que estava no protocolo era que as reuniões bilaterais entre Putin e outros estaristas, por exemplo, entre o presidente moçambicano com o presidente moçambicano Filipe Nyusi, cada uma dessas reuniões iria durar meia hora. Mas aquilo que depois acabou por se verificar foi que muitas destas reuniões
foram ultrapassadas longamente neste período. E nós poderíamos ter ali simplesmente um presidente russo a olhar para líderes africanos e a dizer sim, 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 eu quero é mostrar ao exterior que tenho aqui muita gente, sim, sim, olhem, acabou o tempo e agora cada um vai à sua vida. Depois temos a Zaharova a dizer que várias reuniões se arrastaram por 1 hora e meia. Portanto, são 3 vezes mais, é o triplo do tempo que estava previsto para cada uma daquelas reuniões. Ou seja, não há cá aquela coisa, vamos manter a rigidez, o distanciamento, e depois vejam a forma como Putin se reuniu com cada um desses líderes africanos. Ninguém viu a mesa de 6 metros. Aquela mesa de 6 metros só existe para receber o secretário-geral das Nações Unidas e políticos europeus ocidentais. Portanto, não existiu neste caso os africanos. Sr. Carlos Romão, eu agradeço-lhe bastante pelo contributo que faz, aliás, e pelo reconhecimento do trabalho que aqui é prestado, agradeço imenso. E aproveito e agradeço também a todos aqueles que têm feito contributos, quer através do YouTube, como também através do MBWay, do PayPal e ainda também do Revolut. Eu aproveito e deixo aqui o meu contacto, tanto do MBWay como também de WhatsApp, se alguém quiser. Portanto, como veem, o presidente russo não teve qualquer tipo de pejo e qualquer tipo de dificuldade em ficar o tempo que fosse necessário, porque aquilo que lhes interessava era perceberem quais eram, como diz a Zaharova, era perceberem qual era, do ponto de vista substantivo, aquilo que verdadeiramente preocupava cada um daqueles políticos que estiveram reunidos com Putin em matéria de relações bilaterais. Portanto, isto acaba por ser outra vitória que é demonstrativa da proximidade e é também demonstrativa da forma como, aos poucos, a Rússia vai recuperando aquilo que chegou a ter durante a era soviética e que perdeu, desapareceu simplesmente, mas que vai voltar a ter outra vez. Uma outra vitória também, que a meu ver é extremamente importante, foi a promessa expressa e muito clara de Vladimir Putin de enviar cereais a título gratuito para vários países africanos, entre os quais se encontram, por exemplo, a Somália, o Burkina Faso, a República Centro-Africana, a Eritreia, ou seja, são países verdadeiramente necessitados de cereais e em que Putin, para conseguir colmatar quaisquer tipo de dificuldades ou constrangimentos que eles possam enfrentar por causa da questão do acordo dos cereais, Putin prometeu expressamente que vai enviar a título gratuito, salvo erro, até 50 mil toneladas de cereais para um conjunto de 6 países. Portanto, isto é, uma vez mais, uma dádiva tremenda. Tem de ser visto naturalmente como sendo um elemento muito positivo e concreto que se retira de uma cimeira destas. Portanto, isto não é só um conjunto de estadistas irem ao croquete ou ao caviar, como quiserem. Estamos a falar de medidas muito concretas que ajudam a fortalecer ainda mais os laços de amizade. Mas depois não é só isso. Um outro elemento também extremamente positivo que nós podemos retirar daqui é que Putin comunicou também que ele anunciou o cancelamento da dívida de países africanos à Rússia num valor que atinge até os 23 mil milhões de dólares. Nós estamos a falar de uma quantia significativa, uma vez mais, de uma decisão, de um ato concreto, muito objetivo, ou seja, não é mais um lugar comum, não é mais um chavão, não é vamos ver, vamos negociar, não. Um total de 23 mil milhões de dólares em dívida de Estados africanos à Rússia foram perdoados. É tão simples quanto isso. Isto não é um elemento positivo, objetivo e positivo. Eu não tenho dúvidas de que seja, mas provavelmente as pessoas continuam a insistir que isto é um fracasso porque só estiveram lá X chefes de Estado. Portanto, mas até isso acaba por ser muito interessante, porque mesmo essa questão de quem lá esteve presente, nós temos de perceber quem é que lá esteve presente. E eu, por exemplo, destaco-vos que se nós olharmos para a costa oriental que vai do Egito à África do Sul, estiveram presentes todos, praticamente todos os chefes de Estado
incluindo, só no caso da Tanzânia, que acho que foi o primeiro-ministro, salvo erro, e o Quénia, que esteve ausente. De resto, Egito, Sudão, Eritreia, Somália, Djibouti, Tanzânia, Moçambique, África do Sul, Seychelles, estes Estados todos fizeram-se representar na Cimeira Rússia-África. E esta zona toda, do norte a sul, portanto, não sei se muitos de vocês ainda se lembram, mas havia a famosa imagem do Cecil Rhodes com um pé no Egito, acho que era um pé na Alexandria, era de Alexandria, a cidade ao Cabo, era assim que a imagem que na altura se promovia do domínio que os britânicos queriam ter, ou seja, desde o norte do Egito até à cidade do Cabo, só o Quénia é que não esteve ali representado. E depois, se nós começarmos a pensar na Etiópia, sendo que a Etiópia, além de ser o país que é também a sede da União Africana, é uma grande potência regional e continental e que tem acesso ao mar através do Djibouti, portanto, também esteve lá presente. Nós temos de pensar ainda num conjunto de outros países, todos eles extremamente importantes. Tivemos o Uganda, o presidente Yoweri Museveni esteve ali presente. E esta é uma área considerada prioritária no continente africano para a Rússia, porque a Rússia, nos tempos da União Soviética, era responsável pela ligação do comércio entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. E a Rússia tem muitas ambições em torno do controlo do Canal Suez e também do Mar Vermelho. A Rússia sabe perfeitamente aquilo que quer e sabe perfeitamente do projeto que lançou juntamente com o Irão para conseguir assegurar que iria garantir vários meios para poder controlar determinadas zonas, a construção de infraestruturas para conseguir controlar determinadas zonas do Oceano Índico. E quando nós olhamos para o Oceano Índico, esta costa oriental toda africana esteve ali presente em peso, exceptuando o Quénia, como eu já referi. Eu notei que há um interesse privilegiado da Rússia em vários aspectos. Bom, desde logo em Moçambique houve a promessa não só da venda de armamento, o próprio Filipe Nyusi reconheceu a importância da Rússia em Moçambique e vai haver também a mobilização ou o envio de determinados engenheiros russos para conseguirem atuar, salvo erro, numa barragem ou numa central elétrica que está associada a uma barragem moçambicana e em que os russos vão ser os responsáveis. Depois a senhora Yulia Mega também diz, a questão do helicóptero. Foi o helicóptero que foi oferecido por Putin ao presidente do Zimbábue. Portanto, uma vez mais, África Austral. Como veem, Zâmbia também esteve presente. Angola esteve presente. República do Congo esteve presente. Isto já falando do Atlântico. Quer dizer, se isto não é importante, se isto não é um evento bem sucedido, em que houve um conjunto de medidas que foram tomadas e que foram verdadeiramente negociadas e que vão avançar, bom, nós temos depois de ver é que a Rússia, desde os tempos da União Soviética, que tem, como eu disse, aquele interesse naquela responsabilidade, naquela área, sobretudo na responsabilidade de garantir o comércio entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. E quando nós olhamos entre o hemisfério norte e entre o hemisfério sul, nós tivemos vários portos na altura que a União Soviética tinha construído e que tinha explorado, não só nas Seychelles, na Somália também a mesma coisa, e eu noto, ou notei pelo menos, de tudo aquilo que foi este evento, que há aqui um especial interesse. Não sei se é a antiga barragem de Cauara, não sei se é a barragem de Cauarabaça, se a doutora Fátima Duarte, não sei. Mas é uma barragem que eu já não me lembro o nome, e ligada a uma central elétrica, e em que os russos fizeram esse acordo com Moçambique. O que eu destaco é o particular interesse dos russos na Somália, na Eritreia
sendo que a Eritreia é um desafio, porque há muitos, muitos anos, ainda desde os tempos da União Soviética, que os russos têm a ambição e o sonho de construir na Eritreia, que na altura era a Etiópia, mas na zona onde atualmente se encontra a Eritreia, de construir ali um porto. O problema é que os russos vão fazer o porto e depois não há nada a nível de infraestruturas que possa complementar e que possa tornar verdadeiramente ágil e eficiente esse funcionamento do porto. Mas é uma promessa que o presidente eritreu, Isaias Afwerki, fez questão de sempre de insistir ao longo destes anos. É complicado por causa disso, porque não basta construir um porto, é preciso garantir um conjunto de outras infraestruturas terrestres que garantam a viabilidade do projeto, porque senão é apenas um porto que vai ficar ali com dinheiro investido e que não vai servir para grande coisa. Mas a ambição dos russos é, de facto, começarem a aproveitar os portos, mas através de duas formas. Ou através da iniciativa própria dos russos, ou seja, eles é que vão construir e vão explorar e vão querer dominar, entre aspas, o comércio internacional e até regional nessas regiões, mas por conta própria. Ora, nós vamos ter também, através de sistemas de cooperação. Por exemplo, no Djibouti, a forma como a Rússia pretende explorar qualquer tipo de ligação comercial e até portuária no Djibouti tem de ser medida com pinças, porque naturalmente que não vão querer concorrer com a China a um nível em que possa comprometer os interesses chineses na região. Portanto, talvez uma das soluções mais inteligentes passe pela cooperação com a China. Ao mesmo tempo, nós não nos podemos esquecer que temos a Turquia muito interessada também a explorar não só a zona do Djibouti, como da Somália, e depois também, eventualmente, seguindo por ali abaixo, mas o Quénia, à partida, já está vinculado com outro tipo de interesses. Mas entre Djibouti e Somália, a Somália, sobretudo, tem uma particularidade que se destaca das demais, que é a sua localização geográfica e o facto de ser um país completamente em ruínas e que no passado chegou a ter muito boas alianças com a União Soviética e que depois só cessaram quando o presidente, depois foi deposto em 1991, Mohamed Siad Barre, ele quis, no final da década de 70, invadir a Etiópia e a União Soviética não apoiou essa invasão à Etiópia e a partir daí começaram-se a deteriorar as relações. E a União Soviética passou a apoiar a Etiópia por causa disso. Mas estes locais, depois nós temos ainda também os Emirados, sobretudo o Dubai, o Emirado de Dubai, que tem um particular interesse também em explorar, em fazer tudo o que seja a exploração e gestão de infraestruturas portuárias. Portanto, há aqui um conjunto de parceiros ou de semi-parceiros da Rússia com os quais a Rússia não pode simplesmente chegar a entrar e agora nós vamos fazer acontecer. Porque eles já chegaram primeiro, já chegaram muito antes. Nós não queremos tornar-nos concorrentes ao ponto disso poder afetar as nossas relações internacionais. E lembrem-se que os russos chegaram mais tarde, acordaram mais tarde para esta realidade. Gosto ou não, acordaram mais tarde para esta evidência. Mas as coisas são como são. E depois, eu destacaria ainda também a cooperação, não só em matéria de acolhimento de estudantes africanos, para voltar outra vez a incentivar os russos, os africanos a estudarem na Rússia, como estudavam muitos deles na antiga União Soviética, como também há a ambição de retomar os voos da Rússia para vários países africanos, nomeadamente para o Quénia, para o Ruanda, e para um conjunto para o Uganda e para um conjunto de outros países africanos, que incluirá, salvo erro, também Moçambique. Acho que Moçambique também é incluído para que sejam feitos estes voos, sejam restabelecidos estes voos diretos com a Rússia. Ou seja, este é outro aspecto que agora se pretende explorar. E depois, foi muito interessante ainda, e para quem diz que as coisas foi um insucesso para o Kremlin, vejam o resultado do encontro e das reuniões com o presidente egípcio Sisi, que basicamente vieram a redundar na exploração vão avançar com
vários estudos para poderem depois explorar energia nuclear e instalar também uma central de energia nuclear no Egito. E como se isso não bastasse, ainda vai ser criado, a Rússia prometeu também, através da sua agência atómica, a Rosatom, que vai criar navios com energia nuclear para o continente africano. Ou seja, tudo isto são elementos que permitem à Rússia mostrar que está ali presente. E nós, não sei se lembram, eu sei que durante algum tempo a questão relacionada com o Sudão caiu um pouco no esquecimento, mas convém não nos esquecermos que ainda no final de junho nós tivemos o Sudão, representantes políticos sudaneses, a pedirem à Rússia para que tomasse uma decisão e resolvesse o conflito. Portanto, isto é para vocês poderem ver como é que as coisas aos poucos se vão desenhando. Agora, se alguém está aqui à espera de ver aquele tipo de eventos, não, nós a partir de agora prometemos, lá está, que são eventos à Hollywood, não é que eu esteja a criticar, são eventos num formato diferente, num conceito diferente, que seguem princípios completamente diferentes daqueles que é a forma de fazer política dos russos. Nomeadamente, não, nós agora prometemos que vamos enviar um contributo de 3 mil milhões para não sei quando. Agora vamos acabar com a fome. Ou como fez o presidente Biden esta semana, a dizer que foi com ele que se descobriu a cura para o cancro. Não sei se viram esse vídeo, mas é um vídeo, mais um exemplo do surrealismo do presidente Joe Biden. O Sr. Carlos Romão pergunta, e Portugal? Não estou a perceber, Sr. Carlos Romão. Portugal aqui simplesmente não existe. Porque Portugal escolhe não existir. Portugal escolhe seguir a reboque de tudo aquilo que a União Europeia e Estados Unidos dizem. Portugal não existe. Portugal até andava aqui, até aqui há poucos anos, e eu julgo que já se resignou a isso, durante a liderança de Angela Merkel, a tentar lutar e a disputar influência em Angola com Angela Merkel. Portanto, Angela Merkel fez uma aposta significativa de maior aproximação a Angola, conseguiu, porque os portugueses, o que é que têm para oferecer? Têm a comunidade, têm mão de obra, têm know-how, têm capacidade, têm. Mas nós temos líderes políticos que consigam vender bem toda essa potencialidade dos portugueses. Não temos. Nós temos apenas políticos interessados, olhem, em fazer aqueles contratos à medida, qual Marco Capitão Ferreira, com o ministro que continua por não se demitir, ou seja, nós continuamos com este tipo de lideranças. E seja PS, seja PSD, estas vão ser as lideranças que vão continuar a estar outra vez visíveis da mesma forma. Portanto, não vai mudar nada. Portanto, Portugal com o continente africano, não, ninguém quer saber. Portugal esteve em Entebbe, no Uganda, a formar militares somalis, já aqui há mais de 10 anos. Portugal esteve a liderar missões de combate à pirataria e acabou. E é porque segue a reboque da União Europeia. Sozinho, autónomo, Portugal não tem iniciativa para rigorosamente nada. Porque os líderes políticos portugueses não têm capacidade para isso. Não têm capacidade. Neste momento, não é preciso que um país não é porque um país seja pequeno que ele tem de ser mesmo minúsculo. Nós temos a olhar, por exemplo, para a Hungria. A Hungria na União Europeia consegue ter voz. Portugal não quer ter política externa. A política externa de Portugal é aquelas velhas frases feitas, não, a CPLP, a lusofonia, a Portugalidade, ainda lembro do Zé Albava dizer isto, a Portugalidade, ou seja, Portugal ainda vive muito destes chavões, não, esta é a nossa área de influência. Mas qual área de influência? Quem tem de controlar e quem tem de pegar na CPLP de uma vez por todas, porque senão isto acaba por morrer, é o Brasil. Se não for o Brasil a fazer isso, não vai ser Portugal. Portugal não faz nada. Portanto, é uma tristeza este nosso país. Mas, Sr. Luís Pacheco, era bom perceber o que levou à pirataria ao largo da Somália. Olhe, vários motivos. Desde logo, a deposição do antigo presidente Mohamed Siad Barre, que nunca mais conseguiu o país recuperar algum tipo de estabilidade política e social, e o que significa que mesmo a nível económico a situação acaba por se deteriorar. E depois tivemos, já em meados, a partir ali mais ou menos de 2005, 2006 e por aí fora,
Nós acabámos por ter a pirataria somália conhecer uma maior projeção, sobretudo porque os navios de pesca coreanos, europeus, americanos, os cargueiros, os petroleiros, toda a gente passava por ali e impedia a atividade dos pescadores somálios, dos pescadores locais. Ou seja, chega a um ponto em que eles assumiram a vontade de aproveitar um país completamente anarquizado para a partir dali começarem a atacar os navios e começarem a tomar as tripulações como reféns e pedir os resgates que todos nós sabemos. Aliás, há até um célebre caso que certa vez envolveu dois cidadãos portugueses. Nunca houve interesse para explorar essa questão, eu também não a vou contar aqui, mas era um caso também que dava um caso de polícia, com base naquilo que soube que também era um caso de polícia, mas não interessa. Bom, isto para vos dizer que o significado e o balanço final que nós podemos fazer da Cimeira Rússia-África é que se alguém está aqui à espera de contratos assinados, título extraordinário de uns países com os outros e de algo absolutamente estratosférico, está enganado. Se alguém acha que isto só é bem sucedido, que esta Cimeira só seria bem sucedida se tivesse aqui só chefes de Estado e todos aqui presentes a querer assistir, esqueçam isso. Isso não é assim, não é esse o critério de avaliação. A meu ver, esta Cimeira Rússia-África foi uma cimeira bem sucedida e foi bem sucedida, volto a dizer, não foi algo apocalíptico, algo de inacreditável, algo de absolutamente extraordinário, mas foi bem sucedida. Portanto, eu diria que de 0 a 10, o grau de sucesso desta cimeira seria 8, porque permitiu uma maior aproximação da Rússia à África, deu uma clara demonstração de que a Rússia não está isolada, e não só não deu uma demonstração, mesmo com os discursos, por causa da Rússia ter rompido acordos cereais, as preocupações em torno da solução para o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, certo? Tudo isto faz parte. Sobretudo porque não se pode perder a oportunidade de lançar sempre o tema para debate. Mas o balanço final que nós podemos fazer, considerando todos estes elementos que eu falei desde o princípio desta live, a meu ver, foram exemplos excelentes e de como esta cimeira foi bastante proveitosa para a Rússia, bastante proveitosa também para os vários países, dos países africanos que ali se fizeram representar, e depois foi também proveitosa, mesmo assim, para um conjunto de outras personalidades extra-ocidentais e que veem este tipo de eventos com muito bons olhos. Portanto, basicamente, era este o balanço que eu vos queria fazer e acho que esta Cimeira Rússia-África serviu muito bem de preparação e de antevisão para aquilo que nós poderemos depois contar na Cimeira BRICS que vamos ter no próximo mês de agosto e que, a meu ver, vai ser um evento que vai valer muito a pena acompanhar. Portanto, o senhor César Campos pergunta-me aqui o problema da mudança de poder no Níger para a França e a respectiva exploração do urânio. Ora bem, em traços gerais, antes de mais, senhor Ilha Mega, é isso mesmo que nós devemos enfatizar. Aliás, o próprio Putin enfatizou que não era por acaso que ele via com muito bons olhos aquela cimeira como tendo sido uma cimeira da independência, em que houve vários países que aceitaram contrariar a pressão colocada pelos ocidentais. E depois o caso do Níger é bastante paradigmático daquilo que nós temos na prática. Não sei se viram as imagens. Nós vemos vários cartazes a dizerem abaixo a França, viva a Rússia, venham os russos, que Putin nos venha ajudar. Ou seja, isto é visível em imagens no Níger, por parte de nigerinos. Qual é que é aqui a particularidade? É que a França volta a perder mais um aliado no Sahel, depois de perder o Mali e depois de também ficar numa situação muito complicada, já não bem no Sahel, mas já mais na mesma linha corrente, de perder também a República Centro-Africana, nós estamos a falar do Níger, que é simplesmente o quinto maior produtor mundial de urânio. França precisa e consome de 40% da exploração do urânio que
proveniente do Níger. Não sei como é que a França vai arranjar outros clientes, vai ter de arranjar outros clientes, dê por onde der. Com uma diferença, não vai, sem o Níger, não vai conseguir negociar ah, nos mesmos termos com que negociava com o Níger. O Níger é um dos países mais pobres do mundo, é um dos países com maior taxa de iliteracia do mundo, e esta iliteracia é suficiente para ser proveitosa em favor de França, porque isto significa que os poucos líderes políticos que o país tiver, mais ou menos com dois dedos de testa, são manipulados, são manipuláveis e nunca virá do povo qualquer tipo de resistência que verdadeiramente afete os interesses franceses, até acontecer isto que nós estamos a ver neste momento. Portanto, o Níger é preocupante, sobretudo para a França, que volta a perder mais um aliado. Para quem tanto elogia o presidente Emmanuel Macron, há muita gente aqui no Ocidente que gosta de elogiar o presidente Emmanuel Macron. Bom, a política externa de Macron tem sido absolutamente desastrosa desde que chegou ao Eliseu. Aliás, basta perceber, não só pela perda destes apoiantes, como mesmo nas questões com a Rússia, com a Ucrânia e num conjunto de outros palcos, Macron nunca quis, nunca conseguiu, nunca foi capaz de estabelecer, de assumir a liderança da União Europeia e de estabelecer uma linha orientadora e condutora para aquilo que deveria ser a política externa da União e, portanto, quando assim é, nós vemos que em toda a linha a política externa de Emmanuel Macron tem sido simplesmente desastrosa. Portanto, e a partir do momento em que é mal sucedida, não sei, as pessoas achavam que Emmanuel Macron é que é o moderado, Emmanuel Macron não há qualquer tipo de problema. Não é bem assim. Eu, para já, ficaria por aqui. Eu agradeço desde já a vossa participação, os vossos comentários, a vossa presença, as vossas questões, as vossas partilhas, o vosso gosto, o vosso like é extremamente importante. Também o vosso contributo através do YouTube, PayPal, MBWay e Revolut. E ainda também os comentários que me vão fazendo chegar através de e-mail, através do WhatsApp, através também do Twitter. Não se esqueçam também de me seguir no Twitter e não se esqueçam que já tenho os 2 podcasts, tanto no Spotify como também no Patreon, já estão operacionais. Portanto, eu desde já agradeço a todos pela presença, pelo facto de aqui terem estado. Uma vez mais, eternamente grato a todos e faço votos de que tenham